E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa responsabilidade cristã, sabe? Nós estamos vivendo na nossa igreja a estação amor. Nós dividimos por estação durante o ano. Passamos pela estação santidade, passamos pela estação comunhão, e hoje nós estamos vivendo a estação amor antes de viver a estação gratidão. E temos falado que o amor jamais será um sentimento, e é uma atitude. Já a própria palavra de Deus, o versículo que tanto conhecemos e aprendemos como criança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois então, Deus, ele não amou com sentimento, ele amou com atitude. O amor é a atitude, em algumas versões bíblicas, caridade. Pois então, nós não podemos esperar sentir alguma coisa para amar, nós escolhemos amar. Na verdade, o Senhor já demonstra isso, nos ensinando que nós devemos amar o inimigo. Amar alguém que que nos faz mal, sentir alguma coisa boa por alguém que tem nos feito mal é muito difícil. Pois então, isso prova que o amor é uma atitude. Nós devemos amar. E eu queria hoje fazer um resumo rápido. Eu sei que é pouquíssimo tempo, mas é muito importante essa característica de amar que a gente vê de um modo tão proeminente na vida do apóstolo João, aquele que andava com Jesus, aquele que recostava, aquele que andava do ladinho, coladinho com o Senhor, né? João, irmão de Tiago, que permaneceu por muito tempo na acolhida da caminhada junto com Tiago, junto com Pedro, João que serviu a ceia, João que tinha um coração enorme e era fácil de se lidar com ele, sabe? Ele aprendeu um pouco desse amor. Eu queria fazer esse resumo rápido da primeira, segunda e terceira epístola de João, onde demonstra a nós uma característica importantíssima para o cristão e que ele vem enaltecer e chamar atenção para que todo cristão tenha, sabe? Terceira João, logo no versículo 4, né, no único capítulo, no versículo 4 vai dizer, não tenho maior alegria do que essa, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A primeira epístola de João, ele vem trazer a importância do cristão em viver o bom testemunho, em viver a vida cristã, né? E uma das coisas, um versículo que caracteriza muito a primeira epístola, está lá no capítulo 2, no verso 1, que vai dizer, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, João vem trazendo logo na primeira epístola que a quem nós servimos e qual é a nossa condição, né, diante da vida cristã, diante do pecado, né? Ele, inclusive, um pouco depois, logo no capítulo, ou melhor, antes, logo no capítulo 1, no versículo 9, ele vai falar assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, entenda a realidade da sua vida, quem você é e quais são as nuances da vida, e através disso, através da possibilidade, através do sacrifício de Jesus, nós temos uma condição. Mesmo que você peque, você pode se arrepender. E ele continua falando um pouco mais à frente, no capítulo 4, no verso 4, ele vai falar assim, ainda da primeira epístola, ele vai dizer assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, logo na primeira, ele vem encorajar o povo de Deus, trazendo a realidade. Quem somos nós? Ora, se pecar, você tem um advogado, então se arrependa. Não permaneça no mesmo caminho, na mesma condução que você, na conduta errada que você tem feito. Você tem a chance do recomeço, de acertar. Enquanto a vida, há esperança. E aí ele vem logo depois, na segunda epístola, trazer a consciência de amar. E um versículo muito importante logo na segunda epístola é o versículo 6. E ele vem dizer assim, e o amor é este,
que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nesse amor. Qual é o mandamento? Andar no amor. Ele vem trazendo a importância de amar. Lembrando que João, ele nunca amou com sentimento, ele sempre amou com atitude, porque ele entendeu isso de Jesus. É sempre uma atividade, é sempre uma disposição de fazer algo por alguém, mesmo que esse alguém não mereça, mesmo sem conhecer, mesmo conhecendo e sabendo das impossibilidades dessa pessoa, mesmo sabendo que essa pessoa não merece pelo nosso julgamento. Mas nós também não merecíamos, porque nós éramos inimigos e o Senhor nos amou primeiro. E a graça faz parte disso, e que aquele que entende a graça, exerce graça. E se eu entendo que eu também não merecia, eu também agora atuo assim. Mas a grande questão é quando ele finda a terceira epístola. E aqui ele vem trazer, se na primeira ele vem falar da nossa realidade, da segunda ele vem falar sobre o amor e a importância do amor, porque agora você é regenerado, e você pode viver essa prática de amar, porque você foi perdoado por Jesus, e a graça foi exercida na sua vida, e agora você exerce essa mesma graça, que só exerce quem entendeu. Agora, viva esse amor na prática. E aí ele vem falar de algo muito simples. Achamos que amar é só a gente dar um abraço, beijar ou fazer grandes coisas, mas o amor está na simplicidade das atitudes. Mesmo quando nós pensamos em alguém e ligamos, porque alguém não foi da igreja e nós nos importamos. Quando nós sabemos que o nosso irmão está sozinho pintando a casa dele, e aí é muito difícil a gente sair num dia, enquanto talvez seja o nosso dia de folga, e a gente ir lá ajudar o nosso irmão. Sabe, são nas pequenas coisas. Até mesmo na água, quando aquele nosso irmãozinho, que não é o pastor da igreja, é um irmão que talvez pela primeira vez esteja pregando, você pega aquela água na importância, na preocupação, na garganta dele também, porque você sabe que talvez ele esteja muito preocupado. E aí você pega e toma todo o cuidado, assim como você teria com o seu pastor. São nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes que nós amamos. E esse amor, ele me chama a atenção, e ele vai falar nessa terceira epístola. E ele vem falar da importância, viva esse amor, viva na verdade. E viver a verdade, Jesus é a verdade. E viver a verdade é viver de verdade. Não é viver com máscaras, não é viver com enganações. E o que mais me chama a atenção nessa terceira epístola é uma palavra em que eu encontro lá no versículo 8, que ele vai falar, portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade, é essa a palavra. Cooperar, viver de verdade em intensidade, ser co-trabalhador da verdade. E aí ele vem escrever a Gaio. E quando ele vai falar para esse homem, ele vem trazendo a importância de ser verdadeiro, não ser falso. E como que eu sei disso? Ele faz uma comparação entre duas pessoas, entre a insubmissão de Diótrefes, logo no versículo 9, a um homem que tinha uma posição importante, e ele impossibilitava as pessoas de estarem na igreja se eles recebessem João e outros que eram da mesma prática de João. Ele não era uma pessoa que recebia, ele não era uma pessoa que vivia, ele poderia até falar que amava, ele poderia até falar que era servo, mas ele não vivia essa prática, não cooperando para o reino, porque João, ele fazia suas viagens, os outros também, os enviados de João, as pessoas que iam pregar a palavra de Deus. E pelo simples fato de alguém receber esses que eram enviados do Senhor para pregar a palavra de Deus, as pessoas já amavam. Mas existia um homem que precisava fazer isso, tinha responsabilidade de fazer isso e não fazia. É o que às vezes esperam de nós como cristãos. Olham para nós e falam assim: você é crente mesmo? Você é cristão mesmo?
Ou, às vezes, algo que nós fazemos e falam, não, peraí, você não é cristão. Por que se espera alguma coisa? E o que se espera? Que sejamos cooperadores da verdade. Cooperar com a verdade. E aí, ele vem trazer um contraponto de um homem chamado Demétrio, do testemunho dele, logo no versículo 12. E ele vem falar que Demétrio dava um bom testemunho. Ora, se João vem falar dessa importância de receber, de acolher, e fala de um homem que não fazia isso, e agora ele fala de um homem que tem um bom testemunho, significa que esse bom testemunho fazia. E aí, dar bons testemunhos não é apenas dar uma paz do Senhor, não é botar uma roupa decente. Dar bons testemunhos é cooperar com a verdade. E essa palavra cooperar, cooperar, estar junto, operar juntamente com alguém. Com quem? Com a verdade. A verdade, a aletheia, a ação de retirar o pano, é assim, ver o que realmente está ali. Então, qualquer coisa que eu faça, que eu coopero com a verdade que é Cristo, que coopero para que as pessoas possam ver a verdade, seja as mínimas coisas, eu estou amando. E isso pode ser um grande desafio. Para alguns pode ser difícil, mas jamais será impossível, porque essa é uma ordem do Senhor. Amar, cooperar. Nós podemos ser cooperadores no nosso trabalho, nós podemos ser cooperadores da verdade na nossa casa. Nós precisamos ser cooperadores da verdade na nossa igreja local. E se hoje nós estamos completando, se agora nós estamos comemorando mais um ano da nossa denominação, é porque muitos cooperaram. E esses que cooperaram, nós não sabemos nenhum nome, mas nós não precisamos saber. O que nós precisamos saber é que nós também precisamos usar desse mesmo exemplo de cooperação e cooperar, mesmo que não saibam quem nós somos, mas que saibam que a verdade chegou aonde deveria chegar. E assim, a nossa denominação, a nossa igreja local, melhor do que tudo isso, o reino de Deus será visto por aqueles que precisam ouvir. O reino de Deus será conhecido como um lugar de refúgio e um local de cuidado. E assim, nós estaremos pujantes. Igreja pujante, igreja de verdade, homens e mulheres de verdade, não que fingem ser alguma coisa, mas que são de verdade, para que assim possamos ser cooperadores da verdade. E assim, sermos elogiados, não somente como João elogiou um homem, né, que era um homem de respeito, elogiou Demétrio para Gaio, mas que possamos ser vistos com os bons olhos de Deus, olhando para mim e para você e falando assim, esse aí é de verdade. Que Deus nos abençoe.